Durante o mês de março decidi gravar alguns clipes de coisas que fui fazendo criativas ao longo do mês. Ahm, e isto é mais ou menos o resultado disso. Portanto, será que é um regresso dos studio vlogs que eu já cheguei a fazer há alguns anos atrás? Não sei, talvez sim, talvez não. Digam-me o que é que se gostam deste tipo de vídeos ou não. Portanto, eu comecei este. Eu não se consegue muito bem o que é que eu estou a fazer, portanto, foi uma má escolha da localização da câmara, mas a pessoa está a reaprender a fazer estas coisas. Ahm, Portanto, isto foi no início de março e eu estava a programar uma série de objetivos e produtos e outras coisas assim do género que eu gostava de fazer ao longo do mês. Nem todos foram, nem todos foram cumpridos, mas pronto, se faz parte. Faz parte. Em baixo, aquilo que costumo fazer é os objetivos, era os objetivos, a preencher os objetivos para o mês. Ao lado está a minha agenda mensal com já uma série de coisas que eu costumo preencher e que eu sei que acontecem todos os meses. Ahm, Pronto, e isto é eu a tentar começar a fazer a minha planificação da semana em questão. Todas as minhas semanas começam mais ou menos assim. Às vezes começo na semana anterior, outras vezes já começo na própria semana. Com planificação de. Aliás, aquilo que eu estou a escrever neste momento é o meu tracker de uma série de coisas que eu gosto de saber quando é que as fiz. Depois, às vezes, tenho um espaço para coisas que eu gostava de publicar nas redes sociais e às vezes dividido por tarefas que eu tenho ou que gostava de fazer. Isto é tudo sempre uma lista de intenções, nem sempre a lista de intenções é cumprida. Ahm, Neste caso, um deles era uma publicação que eu gostava de ter feito no meu Substack, no meu newsletter, blog, como lhe queiram chamar, mas que ainda está para terminar, neste momento em que eu estou a gravar esta versão em áudio. E o outro era um vídeo aqui para o YouTube. Depois de uma série costumo ter uma parte com tarefas administrativas e outras coisas que vou preenchendo ao longo da semana com tarefas que eu gostava de fazer. Os próximos clipes são de vários esboços, para um cliente que eu fiz. Ahm, Portanto, havia três ou quatro conceitos que me tinham sido pedidos para ser ilustrados e achei que era interessante trazer-vos nesta aventura. Neste caso, estava a desenhar um astronauta rodeado de livros e a flutuar no espaço. Era um dos conceitos que me tinha sido proposto desenhar e do qual eu gostei bastante do desenho. Esta fase que vocês estão a ver aqui é apenas o esboço em lápis. Obviamente que isto é uma versão acelerada e um pouco cortada do processo. Eu normalmente costumo desenhar com estes lápis de cor, são os lápis específicos que podem ser apagados com borracha. Portanto, não são lápis de cor normais. Tenho uma coleção de várias cores, e habituei-me a desenhar a fazer os esboços com estes lápis. Normalmente isso significa que depois irei fazer um desenho por cima com lápis de carvão ou fazer uma versão mais refinada a marcador. Mas isso já sou eu a adiantar-me no meu processo de desenho. Portanto, este é mais ou menos sobre o mesmo tema que o outro, mas com outra visão. Portanto, um leitor com fato de astronauta
sentado num planeta. Eu gostei muito deste desenho, por acaso. Vai ser um conceito que eu gostava de revisitar no futuro. Preferência próxima. Um dos outros conceitos que me foi proposto desenhar foi um rato de biblioteca. Também gostei bastante destes desenhos. Faz um bocadinho aquilo que eu tenho desenhado nos últimos tempos. Ah, apesar de com o Chubby, às vezes, com o Chubby, o esquilo que eu costumo desenhar e que é a mascote da Nuts for Paper, às vezes desenhar algumas coisas semelhantes a este desenho, mas, mas ao mesmo tempo diferente. E portanto, eu não resisti a colocar um chapéu alto e um monóculo ao rato. Não sei porquê. Achei que ele tinha ar de Such a distinguishable gentleman. Yeah! Era o som que eu estava a ouvir quando lhe coloquei o chapéu alto, basicamente. Uma das coisas que eu queria também ter nestes esboços todos é que houvesse sempre elementos ligados à ficção especulativa, portanto, elementos ligados a livros de fantasia, a livros de ficção científica, a livros de horror, e outras coisas semelhantes ou que sejam assim entre géneros. Também gostei bastante do desenho que estou a fazer neste momento. Inicialmente era para ser portanto, um rato em cima de uma pilha de livros, mas achei que era muito semelhante ao esboço que eu tinha feito anteriormente. E portanto acabou quase por ser um rato. Eu quase que imagino como se fosse um covil de um rato leitor, um rato feiticeiro, assim, uma coisa assim do género, um rato aventureiro, uma série de livros, poções mágicas, uma espada ou um punhal, dependendo do tamanho das personagens, das restantes personagens. Foi um conceito que também gostei bastante. Pronto, e este foi. Houve mais um conceito, mas que eu depois decidi não colocar aqui, porque achei que o vídeo já estava a ficar muito grande. Portanto, esta é a versão que eu depois, entretanto, passei a lápis, portanto, uma versão mais refinada do primeiro esboço. Ahm, não foi muito inteligente a maneira como eu gravei este clipe, porque, portanto, eu estava a usar uma mesa de luz. ahm, e, portanto, consoante eu coloco as mãos e vou desenhando, vocês conseguem ver mais ou menos detalhes daquilo que eu estou a fazer, portanto, acaba por ser um clipe que não seja tão interessante como outros, porque às vezes perde-se um bocadinho na imagem o que é que eu estou a fazer. Portanto, a ideia era que o astronauta estivesse rodeado de livros e elementos que associassem os livros à ficção especulativa. E também ao espaço, porque, quer dizer, a ficção científica também está um bocadinho relacionado com isso e faz todo sentido. Depois, para algo um pouco diferente, foi uma ideia que eu tive um pouco à última da hora, não era algo que eu estivesse programado fazer, mas decidi que fazia todo o sentido
criar uma t-shirt com uma serigrafia alusiva ao 25 de Abril. Houve várias razões por trás disto. Primeiro, é uma data que para mim é muito importante, por tudo aquilo que nos trouxe. Eu estava com receio de não conseguir desenhar cravos. Cravos não é propriamente uma flor fácil de desenhar, mas desta vez consegui arranjar uma maneira que achei que iria funcionar em serigrafia. Tinha que ter o cuidado e vou ter depois quando estiver a fazer as impressões, um, porque esta vai ser uma das primeiras serigrafias que eu vou fazer a duas cores. Portanto, a base vai ser a branco e depois, obviamente, que o cravo vai ter que ter uma parte em vermelho. Era impossível fazer isto sem ter uma parte em vermelho. Aquilo que vocês estão a ver aqui foi. Pronto, eu fiz o desenho primeiro a lápis e depois a marcador, um processo semelhante aos outros desenhos que eu vos mostrei, e depois foi passado a marcador. Alguns elementos foram feitos em separado para depois fazer a montagem digitalmente. Eu inicialmente tinha escrito Abril sempre e depois tive uma outra ideia que achei que iria funcionar melhor. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui é eu a trabalhar com a minha mesa digital, que ajuda imenso ter reprodução do ecrã, daquilo que está no ecrã do meu computador, porque eu posso literalmente trabalhar em cima como se estivesse a trabalhar numa folha de papel, e isto faz um mundo de diferença muito grande no meu processo de criativo. Portanto, separar os elementos. Aquele elemento redondo é como se fosse um pin onde vai estar o texto 25 de Abril sempre. Um bolso, porque eu achei que fazia sentido. Em vez de ter um cravo na lapela, um cravo no bolso. É um bolso fictício, mas é um cravo no bolso. A vantagem de depois de tornar estes elementos livres é que posso mexer consoante aquilo que eu achar que fica melhor. E depois aqui está. Esta será a parte que virá ficar vermelha e que será impressa por cima da outra parte do cravo. Como eu normalmente trabalho com t-shirts mais escuras do que claras, aquilo que vocês veem a preto vai ser depois impresso a branco. Portanto, numa t-shirt preta, se eu quiser imprimir uma cor, eu preciso ter branco por baixo para a cor ficar fiel. Portanto, para imprimir vermelho, eu preciso ter uma base branca onde o vermelho se possa ver. Porque se eu imprimir uma cor por cima de preto, o preto vai querer comer a cor. Portanto, coisas técnicas que eu tenho aprendido com o uso da serigrafia e que, obviamente, que se fosse outro método de impressão, seria completamente diferente, seria outra coisa. Portanto, este estava a fazer uma experiência de ver como é que, se gostava do desenho final e se poderia começar a trabalhar numa versão final para ser impressa e para fazer serigrafia. Espero que tenham gostado deste vídeo um pouco diferente daquilo que eu faço, ou daquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. Digam-me nos comentários o que é que acham deste tipo de vídeo, se gostavam que eu fizesse mais, e até o próximo vídeo.